Hello, hello, my dear friends. Bem-vindo a este vídeo explicativo de uma dúvida que muitos alunos têm, né? Que é com relação a essas palavras, essas variações de palavras que já estão na tela aí, né? Vocês estão vendo aí que de cara já parece que tem a ver com advocacia. Tem gente que acha que é advogado, né? Como é que fala advogado em inglês? Como é que fala advocacia em inglês? Vou falar para vocês como fala advogado e advocacia, mas também vou falar o que significa essas palavras aqui, que não significam advogado e advocacia, entendeu? São palavras mais sofisticadas, o vídeo hoje é um pouquinho mais sofisticado, mas se você quer aprender apenas como dizer advogado e advocacia, você vai aprender. Se você quiser aprender como usar essas palavras aqui, também você vai aprender. Então fica comigo até o final. Coloquei esse gifzinho maravilhoso, lindo, né? Olha só, diferentes raças, diferentes pessoas e tal, que tem a ver com o significado dessas palavras aqui. Daqui a pouco vocês vão matar essa charada. De cara, temos essas três palavras com três pronúncias diferentes, né? A primeira que você está vendo aí é advocacy, 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 né? Advocacy. A segunda é advocate, advocate, com a N antes fica an advocate. E a terceira é o verbo to advocate, to advocate. Diferentes pronúncias que depois vocês podem explorar. O foco hoje não é na pronúncia, mas é no sentido, beleza? Então vamos lá. A primeira, advocacy, que as pessoas pensam que é o quê? Que é o quê? A advocacia, né? Advocacy não é a advocacia como profissão, né? A advocacia é law, né? Isso quer dizer que a minha profissão, né, é relacionada com advocacia, você tem que dizer law. Ou se você quer dizer que ela estuda advocacia, né, ou direito, né, e que você tem que dizer she studies law. Então, law pode ser direito ou advocacia, mas não advocacy. Então, o que é advocacy? Lá vai a definição do dicionário. Public support for an idea, plan or way of doing something. Então, é apoio público, né, com relação à ideia, um plano, uma forma de se fazer alguma coisa, ou seja, é defesa de causa, né? Você fornece um apoio, você defende uma causa, é uma assessoria para com uma causa, uma ideia e assim por diante. Vamos ver uma frase que você vai entender a diferença e a confusão que as pessoas fazem. Olha lá. She is renowned for her advocacy of human rights. She is renowned for her advocacy of Human Rights. Então, ela é conhecida o quê? Pela sua advocacia dos direitos humanos? Não faz sentido. Ela é conhecida por sua defesa dos direitos humanos, né? Por essa causa que ela tem a favor dos direitos humanos. Por isso que aqui advocacy é nesse sentido de defender uma causa e assim por diante. Totalmente diferente de advocacia, né? Muito legal. Vamos para o segundo exemplo, que é o advocate. Advocate, que muita gente acha que é advogado. Em geral, não é advogado. Por que eu falo em geral? No final do vídeo você vai saber por quê. Fica comigo até lá. Mas não é advogado. Como é que é advogado em inglês, então, meu povo? Temos algumas opções. A mais comum é o tal do lawyer, né? Lawyer, que tem a ver com law. Olha lá, law. Lembra do direito, da advocacia? Lawyer é a pessoa que exerce o law, né? O direito. Tem attorney, tem barrister, que é aí dentro desse mundo jurídico, você vai entender por que tem diferentes nomes, mas na maioria dos casos, em português a gente simplesmente fala advogado, mas em inglês tem diferentes tipos de advogados, por isso que eu coloquei lawyer, attorney and barrister como exemplo. Então, o que é o advocate quando não é, né, esse significado de advogado? Olha lá. To publicly support or suggest an idea or someone who publicly supports something. Então, você apoia novamente, né, aquela causa lá publicamente, né, ou sugere uma ideia, ou alguém que vai exercer esse apoio, ou seja, se for um verbo, você vai defender, vai apoiar uma causa, uma ideia. Se for o substantivo, a pessoa, né, em vez de ser advogado, que você vai dizer defensor, ou um entusiasta de alguma causa, um apoiador de uma causa. Tem sempre relacionado com causas, né, sociais, lutas sociais. Então, é isso que eu queria dizer aqui, né? Todas essas palavras aqui, advocate, advocacy, tudo isso tem a ver com defender uma causa, e não é relacionado com o direito necessariamente, né? O direito, a advocacia, assim por diante. Você vai entendendo aos poucos, ao longo do vídeo você vai cair a ficha, tá bom? Olha lá o exemplo. The senator is an advocate of children's rights. The senator is an advocate of children's rights. O que esse senador, essa senadora é? Essa senadora, ou esse senador, é um defensor, uma defensora dos direitos das crianças, né? Ele defende o direito das crianças. Advocate of, olha a preposição também, of. Muito interessante, tem nada a ver com um advogado. Ele não é advogado do direito das crianças. Faria o maior sentido eu falar que ela é, ou ele é um advogado. Não, é um defensor, ele defende essa causa, o direito das crianças. Estão sacando? E, finalmente,
Aliás, outro exemplo aqui, né, para finalizar, que é o advocate, desculpa, como o verbo que muda a pronúncia, que é advocate. Por isso que eu queria colocar essa frase aqui para vocês verem como é que a pronúncia muda. Olha essa frase: We advocate equal rights for both men and women. We advocate equal rights for both men and women. Como o verbo mudou a pronúncia, mas o sentido é o mesmo. Nós defendemos o que? Direitos iguais para homens e mulheres. Ou defendemos, né, apoiamos essa causa, né, esse direito, né, os direitos iguais para homens e mulheres. We advocate. Então é isso, pessoal. Por que que então eu falei lá no início aqui, no meio do vídeo, por exemplo, que esse advocate, né, não era em geral advogado em geral? Porque pode ser advogado em alguns casos muito específicos, né? Como por exemplo, o filme Devil's Advocate, né, que é o advogado do diabo. Realmente está certo, advogado é advocate, mas as pessoas tentam usar isso em todos os outros sentidos, em outros contextos, e não funciona, né? Não funciona porque a palavra geral para advogado é lawyer, attorney, barrister, como eu falei, mas tem algumas exceções que é advogado. Então, abra o olho, né? Nem tudo é o que parece, não é uma regra que é única que serve para tudo. Sempre é bom você estudar, aprofundar, que atrás de uma coisinha simples tem muita coisa por aí. E espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Eu sei que ela foi um pouquinho mais avançada, complexa, mas se você já não disser que é um advogado, é advocate, né? Já é bom, basta você falar lawyer, que é melhor, né? E advocacia também, você não vai falar advocacy, né? Você vai usar law, tá bom? Essa é a dúvida que as pessoas têm, que eu gostaria de solucionar, mas claro que eu não vou deixar de falar o que que é essas coisas todas, por mais complexas que elas sejam, ok? Bye bye and see you soon.